Olá, pessoal. Olá. Hoje falaremos de Inter de Milão. É um dia, inclusive, bastante complicado, né? Estamos no meio da negociação da tratativa do Lukaku e o Chelsea fez uma proposta indecente. Já vamos falar. Esse é Calcio Parlato, o canal do futebol italiano. E peço sempre que vocês deixem o like se vocês gostarem do que vocês ouvirem e se inscrevam no nosso canal. Sempre, todo dia, agora até o início do campeonato, daqui a 17 dias, postaremos vídeos sobre todos os 20 participantes do campeonato italiano de futebol, que se pronuncia extremamente interessante. Bom, hoje então é a vez da Inter de Milão. No vídeo anterior falamos do Milan, então, para questão de par condicio, como dizem os latinos, vamos imediatamente dar uma olhada àquilo que poderá ser o campeonato, a temporada 2021-2022, após o Scudetto, conquistado pela Inter e pelo grande trabalho feito de Antônio Conte. É daqui que vamos começar. O Antônio Conte já não está mais, né? Como vocês todos sabem, Antônio Conte, perante uma situação financeira delicada devido à propriedade chinesa, que um pouco para questões ligadas a novas normas, regras e leis da propriedade que é sediada na China, um pouco ligada a dificuldades econômicas, a Inter pré-anunciou já ainda antes do final da temporada passada que teria que fazer algum tipo de corte e, sobretudo, não poderia estar fazendo investimentos assim como tem feito nos últimos anos, aliás, desde os primeiros anos em que a propriedade chinesa de Suning chegou em Milão, do lado nero-azzurro. Então, Conte, que é considerado entre os melhores treinadores da Europa, talvez o melhor treinador italiano, decidiu não dar continuidade, sabendo que o dinheiro para fazer as contratações que ele pretendia, porque o objetivo dele era ganhar a Champions League, ele preferiu, então, abdicar e deixar o cargo que foi preenchido pelo Simone Inzaghi, que sempre treinou na Lazio, desde juvenis, desde categoria de base, e acabou se tornando quase por acaso, mas isso é uma história que a gente contará nos próximos vídeos que vamos ter sobre a Lazio, inclusive. Bom, Simone Inzaghi, pela primeira vez, vai treinar longe de Roma. Vai treinar nada mais que nada menos da atual campeã da Liga Italiana. Simone Inzaghi, que é está sendo muito melhor treinador do quanto fui jogador, ao contrário do irmão, que foi muito bom jogador e não emplacou ainda na série superior, na Série A, como treinador, com algumas passagens não tão felizes em alguns clubes da Série A. Bom, Simone Inzaghi vai para a Inter e foi uma negociação que surpreendeu o Lotito, o dono da Lazio, e os torcedores da própria Lazio. E acontece que a Inter fez alguns cálculos muito práticos, né? Auxílio, que é o diretor esportivo, Marotta, que é o responsável da área de mercado, ex-Juventus, fizeram algumas considerações. A primeira, de ordem técnico-tático. Simone Inzaghi é um 3-5-2 man. É aquele que joga sempre jogou e sempre continuará jogando no 3-5-2. 3 zagueiros, 5 na linha de meio e 2 atacantes. E a Inter de Conte teve seu grande sucesso justamente jogando dessa forma, né? E aí precisava de alguém que, perante o fato de que a estrutura do time
ficaria basicamente a mesma, pudesse dar continuidade a esse trabalho. Na minha opinião, a escolha é muito acertada, né? Claro que Conte seria a primeira opção, mas aí perante uma decisão unilateral de não dar continuidade, acho que Simone Inzaghi foi a melhor escolha nesse momento. É um treinador muito preparado, é um treinador que estuda, é um treinador que consegue falar com os jogadores uma linguagem que os jogadores gostam. Sim, tem a cobrança, sim, tem o sacrifício, sim, tem que cuspir sangue durante todos os treinamentos, mas também é aquele treinador que afaga, aquele treinador que dá conselhos, aquele treinador que dá carinho para os jogadores. Mas o que mais importa dentro de campo é um treinador que busca os resultados. Resultados que, com a Lazio, tem vindo, não nessa temporada, nas temporadas anteriores, mas que também, possivelmente, essa falta de resultado, né, na nossa última temporada se deve a a um período em que, de fato, o Lotito e o Simone Inzaghi não estavam, como se diz, se bicando mais. Então, eu acho que foi bom para todo mundo. A Lazio, porque recebeu um grande treinador, que é o Sarri, falaremos de novo, né, quando abordaremos esse assunto logo, logo, mas a Inter, de fato, garantiu um treinador jovem e um treinador que sabe, de fato, como gerenciar um grupo que tem muitas estrelas. Mas falando em estrelas, né, claro que temos que pensar que é o fato que ontem o Chelsea oficializou, a partir, pelo menos, de informações que foram divulgadas pela imprensa, sobretudo a Gazzetta dello Sport, onde se dá conta de que o Chelsea fez uma primeira proposta de 90 milhões de euros, mais o passe do Alonso, o lateral direito, que inclusive é uma posição que a Inter precisa, depois de ter vendido o Hakimi. Muito bem, essa oferta para ter o belga Lukaku foi recusada. E sempre informações da noite de ontem, a contraproposta do Chelsea seria aquela de cash, 130 milhões para Lukaku já. Será que a Inter vai aceitar a proposta? Será que esse valor faz tremer os pulsos da propriedade, que de fato tem uma grandíssima necessidade de diminuir o próprio folha salarial, necessidade de fazer alguma operação que dê um superávit no próprio balanço. Talvez essa seria a operação certa. Do ponto de vista financeiro, não tenha dúvida, né? O custo, na época, do Lukaku foi na faixa dos 60 a 70 milhões, incluso os bônus que já foram pagos. Vendendo a 60 milhões a mais, quase é o dobro. De fato, uma operação, do ponto de vista financeiro, muito interessante. O problema é que Lukaku é uma bandeira, embora tenha chegado nem tanto tempo assim, mas virou uma bandeira. Acho que se essa situação tivesse a ver com o Lukaku, com o Lautaro, não. Lautaro, sim, um jogador que tem o apoio do público, que tem a torcida, que, claro, gosta muito do jogo dele, mas não teria o mesmo impacto que essa proposta do Chelsea para Lukaku. Isso significa revolucionar todo o esquema de jogo que o Inzaghi possivelmente, evidentemente, já está preparando. Significa ter que buscar uma ponta de peso, né? E aí já se pensa, né, em Zapata, por exemplo, que até do ponto de vista físico, do ponto de vista de resultados, tem feito ver, demonstrado, né, tanto no Campeonato Italiano como na Champions League com a Atalanta, ter mostrado resultados interessantes. Mas é claro que isso tudo causa um efeito dominó, né? Se o Lukaku vai para o Chelsea, o Zapata vai para a Inter e
sabemos que em Bergamo, como se diz, a lojinha da Atalanta é cara para chuchu. Então, não temos muito como pensar que seja fácil para Inzaghi ter um centroavante em tempos muito rápidos. Ou seja, isso ficaria quase como um terremoto. Né? Um terremoto que, evidentemente, Inzaghi não quer, possivelmente nenhum torcedor da Inter gostaria de ver o próprio time desfalcado do principal elemento, mas a situação é aquela que é e possivelmente essa negociação possa ainda prosperar. Muito bom para o torcedor do Chelsea, muito ruim para o torcedor da Inter. Mas, considerando isso e feito essa parêntese longa, mas devida, devido a essa negociação, que eventualmente a gente vai atualizando com as informações, é muito importante também ver como que, então, vai jogar o Simone Inzaghi, né? Mantendo possivelmente o núcleo dos zagueiros, né? Os 3 zagueiros que estão bem na frente do Andanovic, o Bastoni, que inclusive jogou alguns minutos, algum trecho da Copa Europeia, o Skriniar e o De Vrij, que são um elemento que foram, né, de fato, um elemento fixo, tirando as lesões e tirando as suspensões, mas foram, de fato, a zaga principal, a zaga titular do Antônio Conte. Bom, dito que Hakimi já não está mais, né, aí vem o primeiro problema. Né? Quem seria o jogador que o Inzaghi quer? Já temos nome, sobrenome e talvez já temos a passagem comprada, né? Inclusive porque não é nem tão longa. Ele é, sim, argentino, mas nesse momento joga no Cagliari. Né? O Nandes, que é um lateral, que é um jogador de beirada, que exatamente entra nos planos do Inzaghi. Exatamente aquela figura, aquele jogador que tem condições físicas e técnicas de cobrir toda a lateral direita. Sem um jogador nessas condições, hoje a única alternativa seria o Darmian. Né? O Darmian que, porém, poderemos considerar para um time com as ambições da Inter como um ótimo alternativa, mas nada mais do que isso. Então, isso já é um problema que ainda precisa ser resolvido. Por quê? Porque o Cagliari, embora o jogador tenha muito interesse, evidentemente, e tenha obtido, segundo informações, já a permissão por parte da propriedade do Cagliari de poder negociar com a Inter. Porém, como sempre, quando se chega no tutu, as questões, às vezes, podem mudar. Mas isso é uma negociação muito provável. Sem a questão de uma distância de 2 ou 3 milhões de euros, não seja por isso que vamos deixar o Simone Inzaghi sem uma lateral com as características que ele precisa. No meio do campo, sempre considerando que temos o Perisic na outra ponta como uma alternativa sempre muito válida, embora o jogador tenha alternado momentos de grande futebol com momentos de menor resultados. Temos uma novidade, né? No meio teremos o Calhanoglu que atravessou a rua e tirou a camisa vermelho e preta rubo preta e colocou a nero-azzurra da Inter, do Milan para Inter, e aí esse, claro, é um jogador importante. Vamos lembrar que Simone Inzaghi dá muita importância a esses jogadores, no caso o Barella, que é titular da seleção italiana, e agora com o Calhanoglu, que de fato vai cobrir a posição que o Conte acabou moldando para o Eriksen. Eriksen, que é aquele jogador da Dinamarca, que, como todos vocês sabem, teve aquele problema seríssimo de saúde que quase o levou à morte durante o jogo das fases iniciais
da Copa Europeia. Então, o Calhanoglu vem a custo zero, já está se treinando com o Simone Inzaghi, e tanto ele como o Barella são considerados, nos esquemas táticos de Inzaghi, muito importantes. Né? É aquele papel que o Luiz Alberto e o Milinkovic Savic faziam, e continuarão fazendo, possivelmente, embora, óbvio que Sarri tenha um outro esquema tático, Sarri é um 4-3-3 de ferro, ninguém abre com isso, mas na mente do Inzaghi, Barella e Calhanoglu serão o Milinkovic Savic e Luiz Alberto da Lazio. Bom, Brozovic mais próximo da zaga, mais a pegar a primeira bola vindo do próprio Handanovic, e na frente Lautaro e Lukaku, aqui não se discute. Que perspectivas temos para essa Inter para esse ano? Bom, a Inter de Milão vem de uma vitória que foi construída com muito sacrifício pelo Conte, sacrifício porque, de fato, o embalo demorou, né? O carro demorou a pegar no tranco, mas depois que começou a ter vitórias seguidas, aí começou a encaixar e, sobretudo, a fixar um modelo de jogo, Conte não teve mais muitos problemas e, de fato, chegou muito bem, com muita tranquilidade, a ganhar esse campeonato de forma absolutamente merecida. Agora, próximo step, fazer uma excelente Champions League. Né? A Inter está devendo em relação a isso, está devendo bons resultados, está devendo avançar na Copa mais importante da Europa, e Simone Inzaghi, nesse aspecto, deverá poder contar com reforços, porque diante de um campeonato muito intenso, como todos, sempre, o campeonato italiano, diante da Champions League, com uma grandíssima responsabilidade em relação a fazer resultados e nem ventilar a hipótese, né, de algo que aconteceu no ano passado, de ficar de fora das oitavas de final, né, é muito importante que a propriedade saiba que também, caso o Lukaku seja vendido, aí sim precisará investir o valor, além de embolsar. Sabemos que exatamente para essas questões de dificuldade financeira, uma parte será deixada voltará, né, do investimento feito pela propriedade, mas precisará fazer investimentos interessantes, importantes, mas tudo agora depende da solução desse aquilo que se preanuncia um terremoto, mas que, de repente, daqui a algumas horas, ou se você estiver assistindo este vídeo algumas horas depois do que eu publiquei, de repente, já a situação terá totalmente evoluída pelo sim, né? Ou seja, pelo sim para o Chelsea, e aí torcedor nero-azzurro vai entrar em justo desespero, ou pelo não, e aí aliviado. Vamos buscar os objetivos, né, sobretudo, né, buscar o Nathan Nandez do Cagliari para praticamente fechar e continuar pensando agora em uma continuidade. O grupo é bom, o clima é muito bom. Lukaku, além de tudo, de ser um gigante, é um jogador que gosta de relações, é um jogador que une o grupo, e isso também não é um fator de pouca importância. Então, nós vemos proximamente com mais análise dos times, né? Até o início do campeonato, nas próximas 2 semanas e meia, teremos analisado todos os 20 clubes e espero contar com sempre a urgência de você. Não esqueçam, portanto, de dar o like se você gostou daquilo que ouviu até agora. Tchau, pessoal!